Olá, meus caros. Hoje continuaremos nossa série Teorias das Conspirações. Hoje falaremos sobre o MK Ultra. Já ouviu falar? Não? Então assista o nosso vídeo e descubra. MK Ultra. Esse nome, que parece saído de um filme de ficção científica, é uma realidade documentada de uma das operações mais secretas e controversas da CIA. Durante anos, o governo americano negou sua existência, mas com o tempo e graças a investigações jornalísticas, documentos vazados e relatos de testemunhas, o programa foi oficialmente reconhecido como uma operação secreta da CIA, que envolvia experimentos de controle mental e manipulação psicológica. O objetivo? Dominar e manipular a mente humana em um nível nunca antes imaginado. O programa MK Ultra não era apenas uma teoria conspiratória. Ele realmente existiu, deixando um rastro de mistério, medo e sofrimento que até hoje intriga o mundo. No auge da Guerra Fria, a paranoia se espalhava pelo globo. O medo de que os soviéticos pudessem desenvolver tecnologias de controle mental e manipulação levou os Estados Unidos a tomarem medidas extremas. E foi em nome dessa corrida pela supremacia intelectual e tecnológica que o MK Ultra nasceu, com o objetivo de explorar até onde poderia ir a influência da psicologia e da farmacologia sobre a mente humana. Liderado pelo famoso químico Sidney Gottlieb e amparado por cientistas de diversas áreas, o programa financiou centenas de experimentos, muitos dos quais foram realizados sem o consentimento dos participantes. Imagine-se nos anos 1950 e 1960. A sociedade americana vive um cenário de medo constante. A mídia constantemente veicula histórias sobre os horrores do comunismo e a possibilidade de uma guerra nuclear. Nesse contexto de incertezas, o governo americano busca toda e qualquer vantagem sobre seus inimigos, incluindo o uso do controle mental. Assim, eles recrutam psiquiatras, neurologistas e cientistas renomados para embarcar em uma jornada sombria e sem precedentes. Uma das táticas mais perturbadoras do MK Ultra era o uso de LSD e outras substâncias psicotrópicas em experimentos que visavam alterar a consciência dos indivíduos. Para a CIA, essas substâncias representavam uma porta de entrada para explorar os recantos mais obscuros da mente humana. Eles queriam entender se poderiam utilizar essas drogas para manipular o comportamento e controlar as ações de uma pessoa. Esses experimentos, que às vezes aconteciam em hospitais psiquiátricos ou até mesmo em prisões, envolviam a administração de altas doses de drogas alucinógenas a pessoas que muitas vezes não tinham ideia do que estava acontecendo. Talvez um dos casos mais famosos e perturbadores do MK Ultra seja o de Frank Olson, um cientista que trabalhava para o exército americano. Em uma experiência não autorizada, Olson foi drogado com LSD, o que resultou em uma profunda crise psicológica. Dias depois, ele caiu, ou foi empurrado, dependendo da teoria, de uma janela de um hotel, morrendo instantaneamente. O caso de Olson levantou questionamentos sobre os limites e a ética das operações conduzidas pela CIA, e seu legado perdura até hoje, como um dos exemplos mais sombrios dos danos causados por experimentos sem consentimento. Outro aspecto sinistro do MK Ultra era a variedade de técnicas exploradas, que incluíam hipnose, privação sensorial, terapia de eletrochoque e até tortura física e psicológica. O objetivo era fragmentar a mente de uma pessoa ao ponto de torná-la vulnerável a comandos e sugestão. Era uma ciência sombria, sem ética, que desafiava todos os limites da moralidade e dos direitos humanos. Muitos dos experimentos foram realizados em prisioneiros, pacientes psiquiátricos e até cidadãos comuns, que por azar acabaram nas mãos de médicos e cientistas da CIA, em nome de uma causa maior. Um dos experimentos mais notórios aconteceu no Canadá, onde o Dr. Donald Ewan Cameron, um renomado psiquiatra, foi financiado pela CIA para conduzir testes em pacientes de sua própria clínica. Cameron submeteu seus pacientes a sessões de eletrochoque em doses muito mais intensas do que as recomendadas na época, além de períodos prolongados de privação sensorial e repetição constante de mensagens gravadas. Os resultados foram devastadores. Muitos dos pacientes de Cameron perderam a memória. Alguns não reconheceram familiares e outros desenvolveram problemas mentais graves que carregaram pelo resto de suas vidas. E tudo isso estava sendo feito com o patrocínio da CIA, que via esses experimentos como um investimento necessário para desenvolver técnicas de manipulação mental. O mais perturbador é que muitos dos documentos relacionados ao MK Ultra foram destruídos em 1973, quando a operação foi oficialmente encerrada.
O então diretor da CIA, Richard Helms, ordenou que os arquivos fossem eliminados para evitar que fossem descobertos. No entanto, alguns documentos sobreviveram, permitindo que o mundo descobrisse uma pequena fração do que realmente aconteceu. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. MK Ultra. O nome soa como um enigma, um mistério que se esconde nas sombras da história. Um programa secreto da CIA, uma trama que mistura ciência, paranoia e a busca insaciável por controle. Imagine por um momento a cena: laboratórios clandestinos, cientistas com olhares inquietos, sujeitos a experimentos que desafiavam a ética e a moralidade. A mente humana, um campo de batalha, um território a ser conquistado. A CIA, em sua obsessão por dominar o comportamento humano, testava drogas, hipnose, privação sensorial. A ideia era simples e aterrorizante: moldar a mente, criar soldados perfeitos, eliminar a vontade individual. As vítimas, muitas vezes inocentes, eram submetidas a experiências sem consentimento. O LSD, uma substância que prometia abrir as portas da percepção, se tornava uma arma em mãos erradas. E quem se importava eram apenas números, peças em um jogo que transcendeu a moralidade. O que acontece quando a confiança é quebrada? Quando o governo, aquele que deveria proteger, se transforma em algo que causa medo? A linha entre ciência e tortura se torna tênue, quase invisível. E o que dizer das consequências? As mentes quebradas, os traumas que persistem como sombras em suas vidas. O MK Ultra não foi apenas um experimento. Foi uma reflexão sombria sobre o que somos capazes de fazer em nome da segurança. A busca pelo controle absoluto revela a fragilidade da liberdade. E no final, a pergunta que ecoa: até onde você iria para controlar alguém? O controle mental, uma ideia sedutora, mas que carrega consigo o peso da desumanização. O que resta da humanidade quando a mente é manipulada? O que sobrou da ética quando o fim justifica os meios? MK Ultra é um lembrete sombrio de que às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção. Hoje, os efeitos do MK Ultra ainda reverberam. Vítimas e suas famílias continuam lutando por justiça, e a sociedade permanece cética em relação à transparência e à ética das agências de inteligência. A desconfiança gerada pelo MK Ultra plantou uma semente de paranoia na mente do público. E muitos se perguntam: até onde o governo está disposto a ir em nome da segurança nacional? MK Ultra levanta questões cruciais sobre os limites éticos da ciência e sobre até onde a busca por poder e controle pode levar uma nação. Afinal, se em nome da segurança o governo foi capaz de manipular e destruir vidas, o que mais ele é capaz de fazer? A história do MK Ultra é um lembrete sombrio de que o conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal, e que o poder, quando concentrado nas mãos erradas, pode transformar as maiores instituições em ameaças à própria humanidade. Se este assunto despertou a sua curiosidade, prepare-se para mergulhar em uma história cheia de segredos, manipulação e revelações assustadoras. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender os riscos de um poder sem limites e as consequências de uma ciência usada para controle e não para o avanço da humanidade. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Canal Como Assim? Curiosidades.